quero ler um texto com os irmãos nessa manhã, que está lá no Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Vamos cantar. Eu queria que você ouvisse essa canção. Tudo que nós fazemos é para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. E essa canção fala exatamente isso. Em cada dia, Senhor, te buscar, cada momento teu nome louvar, meu pensamento cativo levar, tudo, ó Cristo, pra ti. Em cada dia, Senhor, te buscar, cada momento teu nome louvar, meu pensamento cativo levar, tudo, ó Cristo, pra ti. A minha vida e tudo que sou é teu, Senhor, eu te dou. Tudo que tenho, talentos e bens, são teus, Senhor, tu tens. Cada palavra que eu venha dizer, todas as coisas que eu possa fazer, sejam repletas de glória ao teu ser. Tudo, ó Cristo, pra ti. Dá-me forças, ó Senhor, para te seguir quando difícil for, que eu já não mais queira revidar quando outros meus direitos usurpar. Pois o mal que eu não quero muitas vezes vou fazer, mas o bem que eu desejo, este não. Miserável homem que sou, mas dou glórias a Cristo Jesus, Salvador. Somente tens o perdão, e por isso eu te clamo, vem me socorrer. Tu conheces o meu coração, como quero te seguir, ó, dá-me direção. Pois o mal que eu não quero, muitas vezes vou fazer, mas o bem que eu desejo, este não. Quão grandioso foi
Salvador, ao morreres por mim, pecador. Quão grandioso, Senhor, na tua presença, Senhor, nós nos colocamos, abrimos o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser, e declaramos que nós somos miseráveis diante da tua presença. Tu és santo, tu és digno de toda honra e de toda glória, e nós somos teus servos, Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, totalmente carentes da sua graça, do teu amor, da tua misericórdia, Senhor. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos visite mais uma vez nessa manhã, nesse dia. Nós te agradecemos porque as suas misericórdias se renovaram sobre nós por mais um dia, Senhor. Nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu. Te agradecemos pela oportunidade de podermos compartilhar a tua palavra. E nós estamos aqui abertos ao ouvir a tua voz, Senhor. Usa, Senhor, a tua serva a falar aos nossos corações. Prepara os nossos corações como um solo fértil para receber a semente da tua palavra e que ela brote no nosso coração e que ela dê frutos e que esse fruto permaneça, Senhor. Abençoa cada pessoa que está vendo, assistindo a esta transmissão. Que o Senhor esteja com essas pessoas onde elas estiverem neste momento, acalentando, confortando, orientando cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia. Hoje nós temos mais um tempo de reflexão na Palavra de Deus e nós vamos falar hoje sobre a oração de Daniel. Nós, particularmente, Daniel nos inspira muito. Daniel foi um servo de Deus desde sempre, né? Nós vemos que desde da sua adolescência a Bíblia narra o quanto Daniel amava Deus, o quanto Daniel tinha um coração voltado realmente para Deus. É inspirador olhar para a vida de alguém que desde sempre, né, desde criança, adolescente, jovem, adulto e quando ancião ainda, teve o seu coração inclinado, o seu coração voltado para o Senhor, amando a Deus sobre todas as coisas. Então hoje nós vamos ler e vamos refletir um pouquinho numa das orações de Daniel. Eu vou pedir para o Júnior fazer essa leitura. Amém. Daniel, capítulo 9, a partir do verso de número 4. Eu quero que você esteja bem atento a esta leitura. Daniel 9, a partir do verso 4. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti.
Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal. Porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, por teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas misericórdias, muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém. Esta é uma oração que Daniel fez, uma oração de intercessão pelo povo. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre Daniel. Daniel teve uma vida construída em 2 pilares. Os pilares de Daniel eram a oração e as escrituras. Daniel nos deixa esse exemplo que devemos, de uma forma tão simples, nós não aprendemos isso desde criança, que a oração e a palavra são o fundamento da nossa vida. Eu estava ouvindo um pastor, um pregador, reverendo Hernandes Dias Lopes, dando um curso. E nesse curso de pós-doutorado, ele dizia o seguinte, que aquilo que se aprende na infância se aprende num curso de pós-doutorado quando se trata de Deus, que os pilares são oração e escrituras. Assim era Daniel, ele teve a sua vida pautada nesses 2 pilares. Nas diversas fases da sua vida, como eu disse aqui no início, ele teve uma vida dedicada à oração. Nunca deixou de orar, foi tão íntegro, nunca deixou a santidade, de buscar a pureza, de buscar a piedade através da direção de Deus para a sua vida. Então, com essa oração, nós vemos justamente Daniel exercendo isso, exercendo essa piedade, exercendo esta integridade, exercendo esta pureza, levando diante do Senhor todo o povo, toda uma circunstância que eles estavam ali vivendo. Então, nós precisamos ter isso também no nosso coração, não é? Sermos assim como Daniel, termos a nossa vida pautada na oração e nas escrituras sagradas. Aquilo que nós precisamos aprender com Daniel é praticar a oração. Nós já conhecemos essa verdade, mas nós precisamos praticar a oração, praticar a leitura das escrituras, pautar as nossas orações, a nossa vida nas escrituras. Nós vamos lendo sobre Daniel algumas características, e Daniel ele foi um homem destacado pelo seu domínio próprio, ele foi destacado pela sua coragem,
pela sua devoção, pela sua humildade e por sua visão espiritual. Deus abençoou Daniel com o dom da visão, com o dom da interpretação de sonhos. Então, uma das perguntas mais frequentes que nós temos ouvido é essa, né? Se Deus já decretou todas as coisas, se Deus sabe de antemão as coisas, vale a pena o povo de Deus despertar para a oração? No contexto de Daniel, quando ele faz esta oração, ele havia lido as Escrituras. E lendo as Escrituras, ele consegue ali compreender que Deus deixaria o povo em cativeiro por determinado tempo. Já estava ali na palavra, nas Escrituras, aquilo que Deus faria. No entanto, isto levou Daniel a orar com mais intensidade. Isto levou Daniel a colocar-se na brecha da intercessão, como nós costumamos dizer. Daniel orou muito mais, sabendo que a boa mão do Senhor estaria sim sobre aquele povo e que o período já havia sido determinado. No entanto, isso não fez com que Daniel cruzasse os braços ou que Daniel não pensasse mais a respeito disso e dissesse: isso está nas Escrituras mesmo, vai acontecer de qualquer jeito. De forma nenhuma. Ele se colocou em oração diante da presença do Senhor. E nós temos alguns outros exemplos sobre isso. Por exemplo, Jonas. Jonas pregou sobre a destruição de Nínive. O povo foi convertido e Deus suspendeu o mal e poupou o povo. Também Abraão. Abraão orou por Sodoma e quando Deus estava destruindo a cidade, lembrou-se de Abraão e salvou Ló. O Pentecostes foi prometido, mas os discípulos o aguardaram em unânime e perseverante oração. E depois de 10 dias de oração, o Espírito Santo foi derramado. Jesus prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja, mas a Bíblia nos ensina a orar. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Mesmo que Ele tenha prometido, a palavra nos ensina a continuar em oração, a continuar clamando pela volta do Senhor. Veja o que nós aprendemos aqui nesse primeiro momento, que nós precisamos ser perseverantes em oração e perseverantes em esperança. Júnior, você pode procurar Romanos 15, o verso de número 13, porque eu quero destacar aqui também o que eu entendo que estava no coração de Daniel quando ele orava ao Senhor, quando ele se posicionava como um intercessor na presença de Deus. Nós vemos aqui, você já vai ler, tá bom? Nós lemos aqui a respeito de Daniel que, apesar de conhecer o decreto de Deus, ele se posicionou em oração. Ele se colocou como aquele que estava ali clamando, pedindo a direção do Senhor. Vamos olhar um pouquinho como foi essa oração de Daniel, o que nós aprendemos com ela. Primeiro nós vemos os pressupostos da oração. Eu estou aqui compartilhando com vocês um texto também do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele fala um pouquinho sobre a importância da oração e como conciliar os decretos de Deus com a oração. Então, nós vemos aqui alguns pressupostos na vida de Daniel. Daniel tinha uma vida dedicada à oração. Daniel tinha uma vida dedicada à integridade. Daniel tinha uma vida dedicada ao estudo da palavra, das Escrituras. E quando nós vamos lendo aqui a sua oração, ele diz o seguinte: voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então, quando nós lemos isso, nós vemos aqui o
Daniel está nos ensinando, o que a palavra de Deus nos ensina sobre a oração. Que quando nos colocamos em oração, precisa ser uma busca intensa, um clamor fervoroso. E em muitos momentos, como que nós vivemos hoje, nós demonstramos uma urgência inadiável quando nós nos colocamos aqui como Daniel, jejum, pano de saco e cinza. Apesar de Daniel ser um homem do palácio, ele não se exaltou, pelo contrário, ele se humilhou, colocando-se numa busca intensa, num clamor fervoroso, colocando-se em jejum e oração, dizendo: Senhor, socorre-nos, porque nós temos pressa da ação do Senhor sobre as nossas vidas. Então, quantas coisas aprendemos, meus irmãos, não é em vão a oração. Mesmo Daniel sabendo dos decretos do Senhor, ele se posicionou em oração e nosso coração precisa encher-se de esperança. O que eu vejo em Daniel justamente é isso. Eu vejo uma vida, uma pessoa, um servo de Deus que encheu o seu coração de esperança. Veja que, vamos ouvir Romanos 15, 13. O que é que a palavra de Deus nos diz? E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. É exatamente isso que eu quero destacar na vida de Daniel nesta manhã. Eu gostaria que você também enchesse o seu coração de esperança, porque nós vivemos tempos de medo, nós vivemos tempo de desamor e desesperança. Mas você pode ler de novo, por favor, Romanos 15, 13. Olha o que a palavra de Deus nos orienta. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ricos de esperança. Não basta ter fé, nós precisamos usar a nossa fé. Não basta ter esperança, nós precisamos perseverar em esperança. Foi exatamente isso, e é exatamente esta leitura que eu faço sobre Daniel. Daniel era um homem de fé, mas também um homem que exercitou a sua perseverança na oração. E o que é que nos ajuda? Quais são algumas atitudes que nos ajudam a perseverar em oração, assim como Daniel? Quais atitudes nós podemos ter? Primeiro, nós precisamos nos livrar das preocupações. Como fazer isso, meu Deus? Lá em Filipenses 4, 6, vou pedir de novo para o Júnior abrir, em Filipenses 4, 6, nós vamos ver sobre isso. Senhor, como Daniel conseguiu orar, como conseguiu interceder, porque ele livrou-se das preocupações. O que é que diz Filipenses 4, 6? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, o oposto de preocupação é esperança. E nós costumamos nos preocupar por tudo, não é? E eu não estou exagerando. É claro que como seres humanos nós vamos nos preocupar, mas não podemos andar preocupados. Nós nos preocupamos desde quando as crianças estão na escola, comer o lanchinho que a gente colocou para elas, até a gente se preocupa com tudo. Nós temos isso no nosso coração e nós precisamos, em nome de Jesus, nos apegar à palavra do Senhor e lançar sobre Ele todas as nossas preocupações. Amém. Como Daniel fez. Nós sabemos que existe sim o nosso adversário. A Bíblia diz que Satanás quer roubar a nossa fé, quer roubar a nossa esperança. E os nossos olhos precisam estar focados em Deus. Daniel tinha esse foco. Nenhuma preocupação possui poder de mudança de circunstâncias.
Isso fica muito claro quando lemos Daniel. Daniel entendia. Você percebe em todos os momentos quando lê Daniel que surgia uma preocupação, ele se colocava em oração, ele se colocava em jejum, ele chamava os amigos para orar e jejuar com ele. Quando nós olhamos para Daniel, nós vemos que ele entendia que o poder não estava na preocupação, mas o poder estava na oração, na intercessão, no clamor a Deus, porque Deus tinha e tem ainda hoje a solução para todas as coisas. Ele tem a soberania, tem o controle e ele sabe o tempo determinado para cada coisa. Amém. Debaixo dos céus e em todos os lugares, não é? Então nós precisamos trabalhar com Deus. Daniel, o tempo todo vem isso à minha mente. Daniel trabalhava com Deus. Daniel não trabalhava com as circunstâncias, com as hipóteses. Ele não vivia simplesmente ali dentro daquilo que era, parecia, né, que estava acontecendo, mas ele tinha o seu trabalho na presença de Deus. Ele trabalhava com Deus. Ele colocou a esperança em Deus. Ele fez a parte dele e confiou em Deus, porque Deus sabia exatamente o que iria fazer, como sabe hoje. Deus sabe o que fazer ainda hoje. Então nós temos a nossa tarefa, nós temos a nossa parte e Deus tem a parte dele. Daniel tinha isso como uma convicção na sua vida. Então, como se livrar da preocupação? Como se livrar? Resistindo a ela, resistindo, olhando para as Escrituras, não deixando a preocupação criar raízes em nosso coração. Mãe, pai, né? Não deixe a preocupação criar raízes no seu coração, mas entregue a sua preocupação a Deus. Trabalhe com Deus. Ouça aquilo que Deus está direcionando você a fazer, transformar as suas preocupações em orações. Foi isso que Daniel fez. Amém. Daniel fez isso. Então, quando nós colocamos nas mãos de quem tem o poder de resolver, as nossas preocupações são dissipadas. Elas são dissipadas. Então precisamos vencer as preocupações como Daniel fez, resistindo a elas, orando, adorando, porque a adoração alivia a nossa alma. A adoração nos alivia, nos abençoa. E é o contrário da preocupação, porque a preocupação atormenta, tira o sono, coloca um peso, um jugo. Mas Jesus vem e ele diz assim, olha, lançai sobre mim todas as vossas preocupações, porque eu tenho cuidado Amém. de vocês. Amém. E Daniel entendeu isso. Como Daniel entendeu, nós precisamos também fazer. Nós precisamos, como Daniel, dar lugar à adoração nas nossas vidas. Nós precisamos ir para a presença do Senhor, porque é lá que nós teremos força. E é assim que a esperança vai se renovando em nosso coração. A esperança vai se renovando. Daniel colocou a sua esperança no Senhor. Eu me lembrei, quando eu estava escrevendo aqui, que quando eu era criança, a minha mãe me ensinou uma musiquinha bem curtinha. E essa musiquinha até hoje fica no meu coração. Ela me dizia assim, minha mãe começou a trabalhar muito cedo, eu era muito pequenininha e eu tinha 7 anos, 8 anos, e muitas vezes eu fiquei sozinha em casa. E ela me ensinou uma musiquinha que dizia o seguinte, vou cantar, gente, vai todo mundo sair da internet, vai todo mundo sair da live agora. E diz assim a musiquinha, quando estou com medo, logo digo assim, Deus é meu amigo, Deus cuida de mim. E eu sempre cantava essa musiquinha. Quando eu estava sozinha, quando eu estava começando a ficar preocupada, eu lembrava disso. Quando estou com medo, logo digo assim, Deus é meu amigo, Deus cuida de mim. Eu creio que Daniel tinha isso com Deus. Ele começava a ficar com medo, ele já corria para a presença do Senhor.
Eu Amém. tenho quem cuida de mim. Eu lanço sobre ele as minhas Glória a Deus. preocupações. E o que vinha na minha mente? Eu estou na minha casa, minha mãe vai voltar. Ela foi trabalhar, mas ela volta. Meu pai foi trabalhar, mas ele volta. Então, aquilo me trazia segurança. E da mesma forma, Deus também é a nossa segurança. Quando você tem medo, preocupação, tristeza também, lembre-se disso. Quando estou com medo, logo digo assim: Deus é meu amigo, Deus cuida de mim. Mas nós vemos aqui também sobre esse ajuste dos pensamentos. Nós temos falado muito sobre isso nesses dias, porque quando olhamos aqui para Daniel recebia informações sobre ele, de que a gente olha para a história de Daniel e a gente vê que ele vivia num meio de inveja, num meio cheio de oposições, coisas negativas estavam sobre Daniel, e ele vai ajustando os seus pensamentos. A Bíblia diz o seguinte, que Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Deus tem pensamentos de paz, meus irmãos, ao respeito de cada um de vocês. Então, nós precisamos ajustar isso, trazer à nossa mente aquilo que pode nos dar esperança, aquilo que pode nos encher de esperança. Amém. E os nossos pensamentos, eu tenho aprendido isso, os nossos pensamentos sempre nos levam para algum lugar. Então, este lugar que os nossos pensamentos nos levam precisa ser um lugar que nos traz a informação verdadeira, a informação da palavra de Deus que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Posso todas as coisas com a força que Cristo me dá. Posso enfrentar as barreiras maiores. Posso enfrentar as situações mais difíceis. Tudo posso naquele que Glória me fortalece. Esses são os pensamentos que Deus traz para nossa mente. Que nesse dia, se você está com algum pensamento negativo, se você tem algum pensamento ruim, algum pessimismo, o seu coração está atormentado, a sua mente está atormentada, leve os seus pensamentos como Daniel fazia para o Senhor. Deus diz na sua palavra que nós precisamos colocar o nosso pensamento naquilo que Ele tem para nós, e Ele diz que nós temos, que Ele tem sobre nós pensamentos de paz. Então nós precisamos transformar a nossa mente, renovar a nossa mente dentro da palavra do Senhor. Amém. Voltar para a preocupação é voltar para um lugar de dor, tristeza, miséria, mas os nossos pensamentos são pensamentos que estão ali no Senhor, e nele nós temos a nossa esperança renovada. Então os nossos pensamentos precisam estar ali no Senhor. A nossa expectativa está no Senhor. Daniel tinha uma expectativa do que Deus ia fazer. Ele não tinha expectativa no que o rei estava planejando. Ele não tinha expectativa no que aquelas pessoas que tinham inveja dele estavam planejando. Ele não estava com expectativa para saber a estratégia do inimigo, mas as expectativas de Daniel estavam no Senhor, no Senhor. E em sua oração, Daniel orou e ele pensava: está mais perto de Deus agir, está mais perto das mãos do Senhor se revelar. As expectativas dele estavam no Senhor. Então concentre-se em Deus. Os seus pensamentos, os meus pensamentos, não é fechar os olhos, não é isso. É pensar em Deus, nas Escrituras, na sua palavra. Então cuidado, inclusive muito cuidado. Cuidado com vozes que estão ao seu redor. Cuidado, muitas pessoas falavam coisas horríveis aqui sobre Daniel e para Daniel. Mas Daniel deu valor à voz de Deus. Louvado seja então não Senhor. deixe os seus pensamentos confundir você, mas renove os seus pensamentos pela palavra de Deus. Foi isso que Daniel fez.
nós precisamos ler a Bíblia para nós mesmos. Algumas vezes eu tenho a impressão que lemos a Bíblia para Deus ver que a gente está lendo a Bíblia. Deus já sabe da Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia para nós mesmos. O Salmo 39 diz assim: Senhor, Tu és a minha esperança e de Ti eu espero coisas boas, novas. Quero realmente andar naquilo que o Senhor tem para mim. A paz nos meus pensamentos. E se tem algo que Daniel teve, foi este pensamento ajustado com a vontade de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Que nesse dia a oração de Daniel seja uma inspiração na sua vida, uma inspiração onde você perceba que o Senhor está chamando você para exercitar a sua fé, mas exercitar esta esperança, renovar esta esperança, ajustar os seus pensamentos com as Escrituras e ajustar também as palavras que saem da sua boca. Ajustar as suas palavras. As nossas palavras também precisam transbordar esperança. A Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua. Que nós podemos usar a língua como aquela que vai matar, ou também a língua pode ser um remédio, que pode trazer saúde, bênçãos, que pode trazer coisas maravilhosas para nós mesmos, para as pessoas que estão ao nosso redor. Então use a sua boca para proferir palavras de esperança. Não deixe que as pessoas mantenham você desencorajado, mas seja você aquele que vai encorajar as pessoas, que vai encorajar a si mesmo com as suas palavras. Por isso você precisa encher o seu coração. Há uma palavra lá em 1 Samuel 36, que Davi, no caso, é Davi quem diz o seguinte: a palavra diz que Davi se animou no Senhor. Davi se animou no Senhor. E eu vejo isso em Daniel também. As palavras que saíam da sua boca eram palavras de confiança e de ânimo naquele que teve a sua vida firmada em Deus, que teve a sua confiança firmada no Deus Todo-Poderoso. Então, que as palavras que saiam da sua boca sejam palavras de paz, de esperança, de ânimo para você mesmo, para você mesmo. Olha no espelho, faz esse exercício, olha no espelho e fala assim: olha, o Senhor tem o melhor para a minha vida, o Senhor Amém. Me ama, o Senhor me fez com tudo, com todo amor. Às vezes a gente tem dificuldade de considerar a palavra e ler a palavra para nós mesmos. Mas o Senhor nos ama e tem o melhor para as nossas vidas. Então ajuste as suas palavras, ajuste. A palavra do Senhor, ela é muito clara. Quando nós falamos, quando as palavras saem da nossa boca, elas podem sair com um poder de cura, com o poder de restauração, com o poder de encher o coração de outras pessoas de esperança. Aliás, Daniel teve a bênção de encher o coração de muitos que estavam ao redor dele de esperança, simplesmente por pronunciar esta palavra: o Senhor me livrou de todo o mal que planejaram contra mim. Ele sempre apontou: o Senhor é bom, o Senhor tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Quando eu olho para Daniel, é como se eu imagino e visse ele pregando estas palavras. Então, ajuste as palavras que saem dos seus lábios, porque eu e você dependemos do Senhor e não das palavras negativas de pessoas. Vamos levantar o escudo da fé e vamos nos defender com palavras de bênção, com palavras que realmente vão edificar. Daniel olhou para Deus. Daniel não se deixou permanecer abatido, não ficou abatido, mas ele deu uma ordem para o seu próprio coração, ele deu uma ordem para a sua mente, ele deu uma ordem para a sua alma. E é isso que nós temos que fazer.
olhando para a oração de Daniel, nós vemos um homem corajoso. Aqui, por volta, talvez Daniel já tinha por volta de 82 anos, mais ou menos, quando ele faz esta oração. Então nós vemos que toda a vida de Daniel foi uma vida onde ele o tempo todo trabalhou com Deus. O tempo todo, as palavras que ele proferiam eram palavras que traziam ânimo à sua mente. Amém. Vamos viver de maneira digna do que o Pai tem para nós, do que o Pai prometeu para nós. Nós vamos cremos nas promessas do Senhor para nós. Nós vamos escolher, como Daniel escolheu, ter esperança no Senhor. Então, nesta manhã, diga não à frustração, não ao desânimo e diga sim para Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu pedi para o Júnior cantar uma canção que eu me lembrei enquanto nós estávamos preparando, eu estava conversando com Deus aqui, fazendo algumas anotações que eu acho que você conhece. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor, não é porque olha ao meu redor. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. É porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olhe a circunstância, não olhe o seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, nesta manhã. Nós agradecemos o Senhor por esta reflexão e pedimos, ó Deus, que tenhamos esta força, esta expectativa no Senhor. É o Senhor, ó Deus, quem controla todas as coisas. Tu és soberano. Por isso, enche de esperança o coração de todos, ó Pai, nesta manhã. Que, em nome de Jesus, aquele que está entristecido se alegre, aquele que está abatido se alegre, encha o coração de esperança e
coloque os olhos no Senhor, que a mente seja completamente cativa ao Senhor, que é o Deus das boas notícias, das boas novas, o Deus que nos ama, que nos guarda, que nos livra. Ó Deus, nós confiamos em Ti, os nossos olhos estão postos no Senhor. Obrigada, Senhor, por esta manhã preciosa. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não olhe as circunstâncias, não, não, não.